Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou aqui mais uma vez, é claro, para falar de Vasco, e dessa vez para falar de vitória do Vasco em cima do Cruzeiro, placar de 1-0, gol do Guarim. Escrevi há um tempo, já há alguns anos, uma crônica lá no Lance, para quem já conhece meu trabalho, já está acostumado, que eu falava que a última vitória tranquila do Vasco foi aquele 6-0 no União São João, que o Edmundo fez 6 gols. Claro que é um exagero, mas a sensação que dá para o torcedor vascaíno muitas vezes é essa, que há anos o Vasco não consegue construir uma vitória tranquila, seja em São Januário ou fora de São Januário. Mais recentemente São Januário, que sempre foi a casa do Vasco, muitas vezes parece dar uma estremecida no time. Tanto que a última vitória da equipe tinha sido 3-0 no CSA lá em Alagoas. Então o Vasco agora voltando, o Vasco tinha empatado com o Goiás, perdeu para Palmeiras, perdeu para Grêmio com o time reserva, Palmeiras também bastante desfalcado, enfim. O Vasco não vencia, se não me engano, desde o 2-1 no Botafogo, e que o Vasco sofreu uma pressãozinha ali do Botafogo no fim, mesmo o Vasco fazendo uma partida até certo ponto tranquila quando estava 2-0. Cedeu um gol para o Botafogo e depois começou a se perder um pouquinho no jogo, assim como fez dessa vez contra o Cruzeiro. O Vasco fez o gol ali com o Guarim aos 9 minutos, uma bela jogada do Andrei. Andrei, uma das surpresas da escalação do Luxemburgo. Depois o Andrei caiu muito de rendimento na partida. O time inteiro do Vasco, não vou direcionar para um ou outro jogador, mas eu trouxe alguns números aqui para a gente ver a diferença do Vasco do primeiro tempo e para o segundo. O Vasco teve 49,7% de posse no primeiro e deixou isso cair para 40,3%. A gente pode imaginar que é normal, o Cruzeiro precisava do empate, precisava da vitória, o time estava lutando contra o rebaixamento, mas a verdade é que o Cruzeiro também não fez uma grande partida, não importunou o Vasco de uma maneira, isso nos minutos iniciais do primeiro tempo, início do segundo tempo, para o Vasco recuar tanto. O Cruzeiro botou uma pressão no Vasco muito em bola aérea. Foram 35 levantamentos na área do Vasco. 14 no primeiro tempo, 21 no segundo tempo. As diferenças que eu falei de primeiro e segundo tempo, tem mais uma. O Vasco tentou 14 bolas longas. É uma característica do Vasco no primeiro tempo. O Vasco, mesmo tendo menos posse na etapa final, ou seja, ficando menos com a bola, tentou 23. Ou seja, tentou quase que o dobro de bolas longas, mesmo tendo menos a posse. Ou seja, foi muito mais frequente o chutão para frente. A gente fala em bola longa, algumas são realmente lançamentos, mas muitas delas são lances para se livrar da bola. Então o Vasco buscando constantemente, acho que faltou calma a esse, tem faltado calma a esse time do Vasco. Alguém que pega a bola, coloca no chão e tenta sair jogando. Às vezes, lance que os jogadores estão sozinhos, eles mesmo assim tentam a bola longa. Um time muito afobado e engraçado, é exatamente quando está vencendo os jogos, quando está conseguindo o resultado. Foi assim contra o Goiás, por exemplo. Vai se desesperando. Muita gente compara com o 4-4 do Flamengo, que foi fora da curva. Naquela partida, o Vasco teve que se impor para conseguir. Com 38 segundos, se não me engano, o Flamengo fez 1-0. Então o Vasco não tinha muito o que fazer. O Vasco tinha que propor o jogo, tinha que tentar sua estratégia. Tentou até o final para conseguir o empate no fim. Quando isso é o inverso, quando o Vasco tem que segurar, no fim do primeiro turno, o Vasco conseguia fazer isso bem. Tinha um time um pouco mais forte fisicamente. Agora não. O Vasco parece muito mais desgastado. Até cheguei a notar aqui, com 15 minutos, o Rossi, quando ele recebe um cartão amarelo, fazendo uma falta, voltando para a marcação, ele passa 1-2 minutos no chão, se recuperando e cuspindo, não sei se estava passando mal, alguma coisa assim, mas mostrava o desgaste do Rossi naquele momento. O próprio Marrone, que foi a grande válvula de escape do Vasco, para mim o melhor jogador do Vasco na partida, mesmo tomando algumas decisões equivocadas, foi o jogador que levou mais perigo, fez boas saídas ali, principalmente em cima do Kaká. Teve o lance do pênalti que eu vou comentar mais para frente, mas no segundo tempo teve uma outra jogada dele pela esquerda que ele quase deixou o Thiago Reis em condições de marcar, mas saiu também cansado no segundo tempo. O Leandro Castan também com 20 minutos, 22 minutos do segundo tempo, dando soco na perna com algum problema muscular. Enfim, o Vasco com diversos problemas, muito desgastado, o Guarim já andando em campo
no fim, fez uma falta aos 46 do segundo tempo por não conseguir acompanhar o jogador. Isso pesa muito para o time manter esse ritmo de jogo no primeiro e no segundo tempo. O Vasco já tinha melhorado num certo período, voltou melhor ali pós-Copa América fisicamente, mas parece que esse jogo quarta e domingo deu uma quebrada de novo nesse ritmo, além dos desfalques, é claro. O Vasco não consegue também manter um ritmo, porque já atuou desfalcado, por exemplo, do Marco Júnior, que vinha sendo titular, teve uma concussão, não sei se chegou a ter uma concussão, mas teve um choque de cabeça na última partida e não atuou. Por isso que o Andrei jogou. Então, o Andrei já estava há algum tempo sem jogar, estava sem ritmo de jogo, não fazia muito tempo, 90 minutos. O Guarim, a gente já sabe que está se recuperando fisicamente. Então, o Vasco tem uma queda muito forte. O Henrique estava um tempo sem atuar, voltou recentemente. Enfim, o Vasco não se achou na segunda etapa, e vejo muita gente criticando, o Vasco recuou. A questão não é nem só recuar, o Vasco normalmente já atua recuado quando está empatado, quando está vencendo, quando está perdendo. Só que o Vasco deixou de ter saída de bola, deixou de ter transição. O Vasco passou simplesmente a dar bicão para frente e correr de qualquer maneira. Isso sim, o grande pecado do Vasco, ao meu modo de ver. Recuado, o Vasco já joga sempre. O Vasco já joga normalmente fechadinho, ali até no 0-0 o Vasco estava jogando assim com o Cruzeiro, tanto que o gol sai no contra-ataque. Uma puxada de contra-ataque do Andrei que dá o passe para o Guarim. A grande questão é que o Vasco deixou, inclusive, de contra-atacar. O Vasco deixou de trabalhar a bola de pé em pé para buscar alguma jogada de infiltração ali na zaga do Cruzeiro. Não levou praticamente mais perigo nenhum. Teve um lance do Thiago Reis, se eu não me engano, que ele briga ali com o zagueiro, mas nada realmente relevante, nada de construção desse time do Vasco, mais uma vez. Então, uma vitória muito importante para o Vasco, que praticamente se consolida na Sul-Americana. O Vasco chegou aos 47 pontos, abriu 5 para Botafogo e Fluminense, ou seja, os dois só ultrapassam o Vasco, restando 2 rodadas, se vencer as 2 partidas e o Vasco perder as 2 partidas. Lembrando que o Vasco ainda pega a Chapecoense já rebaixada, fechando o campeonato em São Januário. Ou seja, dificilmente o Vasco não vai pontuar contra o Bahia. O Vasco tem um jogo contra o Bahia antes, fora, difícil. O Vasco não costuma ir bem contra o Bahia, inclusive dentro de casa, fora principalmente. Mas tem o Bahia ainda e tem a Chape e dificilmente também Fluminense e Botafogo, os dois juntos vão vencer as suas 2 partidas. Não tem acontecido isso, pelo menos no campeonato até agora. Difícil a gente esperar que isso aconteça e o Vasco fique fora da Sul-Americana. Então o Vasco muito próximo, não com os 2 pés, mas um pé e meio ali dentro da Sul-Americana e praticamente definiu a sua vida em 2019. Claro, precisa buscar ali por uma colocação melhor, uma premiação melhor para ter um pouco mais de tranquilidade em 2020, mas em relação à classificação, para onde vai o Vasco, definido praticamente a Sul-Americana. Mas novamente com uma atuação muito fraca. Só para não esquecer aqui, falei que ia comentar do pênalti, cheguei a comentar lá no Twitter. Para mim não foi pênalti no Marrone, não marcaria de primeira, mas eu acho que se o árbitro marcou a penalidade e o VAR não é conclusivo, a imagem do VAR, para mim, o árbitro fala, não, claramente não toca. Na verdade, a imagem não mostra o toque e a imagem também não consegue mostrar o não toque, ou seja, a imagem é conclusiva. Não tem como não tem profundidade suficiente para você ter certeza se quando o Kaká passou o joelho por cima do pé do Marrone houve o contato ou não, porque se teve contato foi lateral e a imagem de lado não vai pegar esse movimento. Então, e de trás também não tem como você ver, você só vê o pé do Marrone indo para o lado e batendo. Enfim, achei que errou a arbitragem, assim como errou também em não dar a falta no Rossi na entrada da área, depois eu vi que foi realmente fora, e também errou, ao meu ver, em não ter dado a falta no Ariel na origem do gol do Vasco. Acho que a arbitragem, mais uma vez, muito confusa, com vários erros. Não acho que tenha sido decisiva para a partida. Foi uma partida ruim dos dois lados, tanto de Vasco quanto de Cruzeiro. Do Cruzeiro, exatamente pela situação complicada na tabela, produziu muito pouco para mostrar que não quer ser rebaixado, para fazer jus a essa luta contra o rebaixamento. Na verdade, a gente vê muito time em ascensão, né, nessa reta final para fugir do rebaixamento, e a gente não consegue notar isso no Cruzeiro. E o Vasco também, apesar de toda a mobilização da torcida, todo incentivo nas arquibancadas e fora, já falei aqui sobre o sócio-torcedor, 100 mil agora, acho que já está batendo 100 mil novos sócios, ou seja, mais de 132 mil, acho que passou de 130 mil agora. Quando você assistir esse vídeo, talvez já tenha passado de 132.
mas não faz jus. Inclusive foi tema do meu último vídeo, do meu pós-jogo contra o São Paulo. O time não faz jus à torcida. Então, mais uma vez, o Vasco consegue vencer, uma vitória importante para o time, mérito do time também na vitória por 1-0. O Vasco já perdeu jogos por 1-0, onde o adversário também não jogou bem, caso do São Paulo, por exemplo, recentemente no Morumbi, mas dessa vez, como vai se aproximando do fim de 2019, deixa bem claro também as necessidades do clube de reformular esse elenco, de melhorar, de qualificar, não necessariamente com gastar mais. O Vasco gasta muito, já falei isso aqui outras vezes também, com jogadores que não atuam. Bruno César, Breno, Ramon, jogadores caros que não fazem parte sequer do time principal, que às vezes sequer são opção de segundo tempo. Breno e Ramon por lesão, mas Bruno César, por exemplo, não é opção de segundo tempo. Quase sempre, Valdívia, Marquinho, Cleiton, todos jogadores que no fim acabam onerando demais a folha salarial do Vasco e dando pouco retorno técnico. E isso dificulta, inclusive, isso atrapalha, quero dizer, nessa mudança de primeiro para segundo tempo. Quando o ritmo do Vasco começa a cair, nenhuma substituição parece certa, nenhuma parece dar resultado, porque o nível é muito baixo da equipe reserva do Vasco, não consegue manter a pegada de um time para o outro, apesar de outros problemas também, como eu já citei aqui, do afobamento, da precipitação da equipe quando tem a bola no pé vencendo, do medo de ter a bola no pé numa reta final, talvez até pelos erros recentes de gol contra, de saída errada, que resultaram, talvez ninguém queira ser o vilão e pensa primeiro em despachar a bola. Mas é isso, uma vitória importante para o Vasco, mas mais uma atuação muito ruim, que diz muito mais sobre 2020, que o Vasco precisa mexer para 2020, do que realmente agora sobre 2019, que praticamente se encerrou para o Vasco de uma maneira, para quem viu também o início do Campeonato Brasileiro e agora, de uma maneira até tranquila, mas poderia ter sido bem mais tranquila ainda. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.